Supremo Tribunal Federal mantém prisão do deputado Daniel Silveira após audiência de custódia. Já a Câmara decide votar amanhã se mantém ou derruba a prisão do parlamentar do PSL Fluminense. Flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues reassume mandato no Senado. Votação do novo auxílio emergencial deve acontecer na próxima semana, revela o presidente do Senado. Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional para bloquear a entrada de estrangeiros no Acre. Estados Unidos enfrenta uma das piores ondas de frio e, segundo especialistas, a situação vai se agravar. Voluntários salvam quase 5.000 tartarugas do frio no litoral norte-americano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Crise migratória na fronteira do Brasil com o Peru. O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Acre para auxiliar no bloqueio de entrada de estrangeiros ao país. A medida terá duração de 60 dias e foi tomada em razão do estado de emergência do Acre, que enfrenta, além da pandemia da Covid, surto de dengue e crise migratória na fronteira. Centenas de imigrantes haitianos, africanos e sul-americanos estão na ponte da integração. Eles querem entrar no Peru, mas estão sendo impedidos pelos soldados peruanos. Os agentes peruanos impedem que eles atravessem a ponte da integração do Acre devido à proibição no Peru, desde o final de janeiro, da entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul, países que detectaram novas cepas da Covid-19 mais agressivas. A ponte binacional, inaugurada em 2006, de 240 metros de comprimento sobre o rio Acre, está localizada na remota região peruana de Madre de Dios, 1.000 quilômetros ao leste de Lima, na área de fronteira tripla entre Brasil, Peru e Bolívia. Os migrantes, entre eles mulheres e crianças, afirmam que só precisam da permissão de trânsito no Peru, já que seu destino é o Equador, Estados Unidos ou seus respectivos países. Por enquanto, eles dormem em barracas e escolas na aldeia de Assis, do lado brasileiro da fronteira. De acordo com o Comando Conjunto das Forças Armadas Peruanas, as centenas de migrantes cruzaram ilegalmente a ponte na terça-feira. Eles ultrapassaram as forças de segurança que vigiavam o local, mas foram devolvidos ao território brasileiro. Começou a valer hoje no Ceará o toque de recolher entre as 10 da noite e 5 da manhã. A medida anunciada pelo governador Camilo Santana proíbe festas e eventos em ambientes abertos e fechados, determina o fechamento de praças e locais públicos e autoriza funcionamento do comércio apenas até às 8 da noite. Depois deste horário, somente serviços essenciais podem funcionar. As barreiras sanitárias vão continuar em Fortaleza e o transporte intermunicipal funcionará com fiscalização reforçada. A cidade de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, perdeu todas as 133 doses disponíveis de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, isso ocorreu depois que vândalos desligaram o relógio de energia elétrica da sede de vacinação da cidade. Rio Bananal, de aproximadamente 19 mil habitantes, recebeu 479 doses da Coronavac, que seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa de vacinação. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid. Nos primeiros 33 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 18 de fevereiro, o Brasil aplicou 6.394.990 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil está na 6ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente de Emirados Árabes, Itália, Alemanha, Rússia e França. Torcemos para que em breve o país inteiro esteja imunizado. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo federal
já vacinou todos os idosos com mais de 90 anos do país e quase 5 milhões dos profissionais de saúde, o equivalente a 73%. E daqui a pouco nós vamos trazer os números da vacinação em todo o mundo. E o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi levado no início desta noite para o Batalhão Especial Prisional da PM no Rio, em Niterói, na região metropolitana. Mais cedo, durante a audiência de custódia, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do parlamentar. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados discute o que fazer em relação ao caso. Após reunião de líderes realizada hoje, foi marcada para amanhã uma nova sessão para decidir sobre a manutenção ou não da prisão do parlamentar. Os líderes da Câmara voltaram a se reunir nesta quinta-feira para discutir o que fazer com relação ao deputado Daniel Silveira. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, a Câmara busca uma saída para evitar o desgaste entre os poderes após a prisão do deputado a mando do Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, Lira disse que as instituições são permanentes, já as pessoas de vida pública são transitórias. Pela manhã, houve um encontro na residência oficial do Senado. Participaram o presidente da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na pauta da reunião, assuntos da economia, votação de propostas de emenda à Constituição e vacina contra a Covid-19. Após a reunião, Lira deu um tom de que estes assuntos são as prioridades. Todos os outros assuntos, eles são laterais. A nossa democracia é forjada em firmeza de posição de instituições e nós com isso damos aqui uma demonstração clara para toda a população e que enfrentaremos os problemas, eles se acomodam gradativamente com o tempo, mas as pautas que foram traçadas pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado continuarão firmes, sem obstáculos, para que as suas discussões e aprovações aconteçam o mais rápido possível nas duas casas. No Supremo, ao menos 2 ações tramitam contra o deputado Daniel Silveira. A mais recente foi protocolada por 6 partidos políticos que pedem a cassação do mandato do parlamentar. Outra denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal através da Procuradoria-Geral da República e acusa o deputado de praticar agressões verbais e graves ameaças contra os ministros da Corte para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões. Pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para discutir a situação do deputado bolsonarista. A mesa diretora da Câmara dos Deputados determinou a reabertura do Conselho de Ética e representou contra o parlamentar. Uma sessão até havia sido convocada. Além do caso de Daniel Silveira, seriam discutidas outras pautas de interesse público, como a medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. Mas a sessão foi cancelada e não houve votações nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, alguns deputados criticaram o cancelamento da sessão, como o deputado delegado Antônio Furtado, do mesmo partido de Daniel Silveira. A deputada Soraya Manato disse que é contra a apologia ao ato institucional número 5, mas que criticar o Supremo não é crime. O deputado Sóstenes lamentou a posição de Lira em cancelar a sessão desta quinta, disse que é contra ditaduras e vai votar a favor da soltura de Daniel Silveira. Já o vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Marcelo Ramos, disse que parece incontestável que Daniel Silveira cometeu crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e que cabe ao STF e à Câmara decidir a punição dentro do previsto na Constituição Federal. Em entrevista a uma rádio de São Paulo, o ministro Marco Aurélio disse que a Câmara vai virar as costas ao povo brasileiro caso opte pela soltura do deputado. No caso da prisão do parlamentar, há regra e nós protegemos também essa regra, segundo a qual, uma vez determinada, há comunicação à Casa Legislativa para que delibere se ela prevalece ou não. Mas é o sistema de freios e contrapesos funcionando. E se por acaso a Câmara dos Deputados, a meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, eu diria, super exagerada, eles prestarão, os deputados prestarão contas nas eleições de 22, aos eleitores.
Nesta quinta-feira, a página do deputado na Wikipédia foi atualizada para incluir a informação sobre a prisão do parlamentar. Via assessoria de comunicação, o deputado postou em suas redes sociais uma carta de apoio da ASINAP, Associação dos Ativos, Inativos e Pensionistas dos Policiais e Bombeiros Militares do Brasil. Daniel Silveira foi preso em casa no Rio de Janeiro na terça-feira à noite por decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois que o deputado publicou nas redes sociais um vídeo criticando o Supremo e fazendo ameaças aos ministros. Na última quarta-feira, o plenário do Supremo manteve por unanimidade a prisão do deputado. Especialistas da área de direito e políticas públicas avaliam que a prisão de Daniel Silveira gera, no mínimo, um desconforto entre os poderes e pode abalar alianças recém-formadas. A doutrina constitucionalista e a própria jurisprudência do Supremo, firmada já há algum tempo, diz que não há direitos constitucionais absolutos e que, portanto, nesse sentido, eu acho que o deputado incorreu em excesso na fala dele, e esses excessos não são abrigados pela imunidade parlamentar. Jair Bolsonaro começou a construir uma nova aliança de poder em meados de 2020 e que culminou com a eleição de seus aliados para as presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Agora, com essa nova aliança formada, o governo tende a ter uma nova configuração, uma nova soma de forças que irá governar o país pelos próximos 2 anos. A Polícia Federal apreendeu hoje 2 aparelhos celulares na sala da Superintendência da Corporação no Rio de Janeiro, onde ficou preso o deputado Daniel Silveira antes de ser levado ao Batalhão Especial Prisional da PM. A defesa de Daniel Silveira disse que não sabe de quem são os celulares e como foram parar lá. Após encontro com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse há pouco que não há qualquer tipo de crise entre os poderes legislativo e judiciário e que o caso do deputado Daniel Silveira foi absolutamente fora da curva. E nós continuamos repercutindo a prisão do deputado federal Daniel Silveira. A decisão do Supremo divide opiniões entre os advogados do país. Alguns juristas consideraram arbitrária a ordem para prender o parlamentar, enquanto outros avaliam que Silveira excedeu o direito da liberdade de expressão. A nossa reportagem consultou alguns especialistas para ouvir os 2 lados da polêmica. Toda a polêmica teve início depois que esse vídeo foi divulgado pelo deputado nas redes sociais. Na gravação, Daniel Silveira faz ataques ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Edson Fachin. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou a fala do deputado crime contra a segurança nacional e determinou a prisão. De acordo com a Constituição, todo deputado federal conta com imunidade parlamentar e só pode ser preso em caso de flagrante e crime inafiançável. A interpretação do ministro foi que o fato do vídeo ainda estar no ar caracterizava o flagrante. E esse entendimento é um dos pontos que vem causando maior polêmica entre os especialistas. O doutor Matheus Falivene, professor de Direito da PUC de Campinas, considera a prisão do deputado inconstitucional. O advogado acredita que o fato do vídeo ainda estar nas redes sociais não caracteriza flagrante. Além disso, afirma que a imunidade parlamentar deve ser respeitada. O crime permanente é aquele que a execução se prolonga no tempo. A execução dura no tempo. E o crime instantâneo é aquele que a execução se consuma num ato. E, nesse caso, a consumação ocorreu no momento em que ele postou o vídeo. Então, já estava consumado o crime. E quando o crime já está consumado, não é mais possível o flagrante, pelo menos não nessa hipótese. Porque o flagrante ele é a certeza do crime, a certeza visual do crime. É quando a prisão ocorre no momento que o crime está sendo cometido. Então, na minha visão, não tem flagrante primeiro por isso. E depois você tem uma questão aí também que ele é deputado federal, ele poderia, em tese, estar acobertado pela imunidade parlamentar dele. Tá? Nesse caso, inclusive, a Constituição fala que os deputados federais e os senadores só podem ser presos por crimes inafiançáveis. E esses crimes que ele foi preso são crimes afiançáveis. Já o advogado e professor de direito Lênio Streck acredita que há elementos, sim, que caracterizam a prisão em flagrante. O jurista citou o fato das ameaças terem sido colocadas nas redes sociais. Hoje, o smartphone é a sua casa.
toda a sua vida está no smartphone. Mas quando foi feita a lei das interceptações telefônicas, de 96, não existia isso. Esse é o caso do flagrante. E se exigir o modo antigo de ver o flagrante para esse caso do deputado, seria impossível. Porque para prender alguém flagrante, alguém teria que ficar de plantão, esperar o sujeito abrir o celular para gravar e aí chegar, bater na porta e dizer, você está preso. Nunca aconteceria. Por isso que há, tranquilamente, flagrante delito. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas é que o ministro Alexandre de Moraes se baseou em uma lei que foi criada durante a ditadura militar para prender Daniel Silveira, a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, durante o governo do presidente João Figueiredo. O Brasil ainda vivia um regime autoritário, vivia o regime militar, né? E é uma lei que tinha como finalidade evitar a atividade de oposicionistas ao regime, né? Tanto que a lei, a grande crítica que se faz a lei é muito ampla. Então, quando a lei diz, olha, é crime qualquer atentado contra as instituições democráticas, como intérprete, eu posso entender que uma opinião pode ser um atentado, como até uma invasão física, isso pode ser um atentado. Então, ela é obsoleta porque ela é muito ampla e permite que as autoridades coloquem qualquer coisa como atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, a necessidade de uma nova lei é que haja crimes que sejam mais restritos, né, que não permitam essa interpretação arbitrária, né, dos aplicadores do direito. E a seguir, flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues reassume mandato no Senado. E ainda, votação do novo auxílio emergencial deve acontecer na próxima semana, revela o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai colocar em votação na próxima semana o projeto que cria uma nova rodada do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se manifestou dizendo que o congelamento dos salários dos servidores será suficiente para garantir os pagamentos. Mas para isso acontecer, haverá a necessidade de grandes negociações. Enquanto não acontecem, surgiu uma nova proposta, com a expectativa de uma grande alteração nos valores. No ano passado, 60 milhões de brasileiros receberam 5 parcelas de R$ 600 e 4 de R$ 300. Agora, 40 milhões de beneficiários teriam direito a 4 parcelas de R$ 200 a R$ 250. O principal motivo para a economia seria o reflexo que o gasto causa nas contas públicas. A visão é que liberar mais gastos para enfrentar a Covid não pode significar um novo cheque em branco, por causa do menor espaço fiscal do país, após o rombo recorde de 740 bilhões de reais em 2020. Mas os números indicam uma situação difícil para grande parte da população. E por isso, durante reunião entre os presidentes da Câmara e do Senado, além do ministro da Economia, Paulo Guedes, houve um consenso. Dentro de muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC emergencial. O parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar de hoje até segunda-feira. E essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil. 200 agentes da Polícia Federal deflagraram uma operação para apurar fraudes no auxílio emergencial. As ações foram realizadas em 4 estados. Foram 73 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Tocantins para tentar recolher provas para desarticular organizações criminosas que desviam recursos do benefício pago pelo governo federal durante a pandemia. A ação foi feita em conjunto da APF, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania,
Caixa, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Além dos 7 mandados de busca e apreensão na Bahia, Tocantins e Paraíba, só em Belo Horizonte foram 66 mandados e em mais 38 municípios do estado de Minas Gerais. O senador Chico Rodrigues, aquele que foi preso em 2020 com dinheiro na cueca, retomou hoje seu mandato. O parlamentar enviou uma carta aos colegas justificando a atitude. Senador eleito pelo Democratas de Roraima, ele estava afastado desde o ano passado. Um dos motivos seria para tratar de assuntos particulares. Mas em outubro, policiais federais que investigavam uma denúncia de desvio de dinheiro para o combate à Covid, ao entrarem em sua residência, flagraram o senador tentando esconder R$33 mil na cueca. Hoje, antes de reassumir o mandato, explicou que agiu dominado, segundo suas palavras, pelo medo e pânico. Disse que se sentiu humilhado e confessou aos colegas que, em meio ao transtorno, ficou em dúvida se era uma operação policial ou uma ação de uma quadrilha especializada. Tomado pelo desespero, escondeu o dinheiro que seria utilizado para o pagamento de funcionários. Depois do episódio, ele pediu licença para tratar de assuntos particulares, ao mesmo tempo em que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que agora autorizou seu retorno. Até agora, o caso de Chico Rodrigues não foi analisado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, nem pelo STF, já que ele tem imunidade parlamentar. O Sistema de Informações do Ministério da Saúde sofreu um novo ataque cibernético e depois de dizer que esta não foi a primeira vez, o invasor, que se identificou como o hacker sincero, aconselhou o governo a dar um jeito no site. Todo ano, sites do governo sofrem centenas de tentativas de invasão. Mas os ataques aos dados, que, em tese, são invioláveis, começaram a chamar a atenção dos brasileiros na última eleição, quando o TSE também foi atingido. A votação não chegou a ser prejudicada, mas houve apreensão, e o criminoso cibernético foi preso alguns meses depois. De lá para cá, o Superior Tribunal de Justiça não escapou, e no fim de janeiro foi a vez do Sistema de Informações do SUS, do Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, o mesmo hacker provou que o Departamento de Informática do Ministério da Saúde está devendo uma correção. O hacker sincero invadiu o site e, antes de sair, deixou um alerta digno de um gladiador dos novos tempos, recomendando que, se não arrumarem o serviço, ele vai invadir de novo e vazar dados do serviço. O Ministério da Saúde informou que não vai se manifestar, tirou o site do ar e garantiu que vai providenciar a correção do sistema. E ressaltou que o incidente de segurança registrado no Form SUS não teve impacto no vazamento de dados. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, dia de retorno pleno aos negócios pós-feriados bancários, com os investidores monitorando a situação fiscal do país e o cenário político em Brasília. A moeda norte-americana subiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,441. Pela quarta vez no ano, a Petrobras subiu o preço da gasolina e do diesel também, terceira alta em 2 meses. Os reajustes já entram em vigor a partir de amanhã. E mais uma vez, a Petrobras anunciou um aumento dos preços médios de vendas distribuidoras da gasolina e do diesel. O preço médio da gasolina fica 23 centavos mais caro por litro e o diesel sobe 34 centavos por litro. Com isso, nas refinarias, o valor médio da gasolina passa a ser de R$ 2,48 por litro e o preço médio do diesel passa a custar R$ 2,58 por litro. Essa é a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do litro do diesel. Com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano. Já o diesel subiu 27,7% no mesmo período. No início do mês, a petroleira divulgou um comunicado para reafirmar que não houve alteração no alinhamento dos seus preços de combustíveis
em relação ao praticado no mercado internacional, o que dá garantia de que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O governo federal estuda mudanças em tributos diante de reclamações do setor de transporte sobre o valor dos combustíveis. A ideia é estabelecer um valor fixo do ICMS sobre combustíveis ou a incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis nas refinarias. O presidente Bolsonaro anunciou hoje, durante a sua live, que não haverá qualquer imposto federal incidindo sobre o preço do óleo diesel a partir de 1º de março. Mas ainda tem a conta de luz. Vai ficar mais cara no Brasil. Os consumidores vão pagar 3 bilhões e 100 milhões de reais a mais nas contas de luz neste ano. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor é para cobrir o déficit na arrecadação da bandeira tarifária de 2020. A cobrança, segundo a agência, ficou 6 meses suspensa para aliviar os impactos da pandemia da Covid na economia do país. A bandeira tarifária é uma cobrança adicional para pagar o aumento de custo da produção de energia no país. E uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Isso porque as pessoas disseram ter dificuldades de fazer um planejamento financeiro para organizar as contas. Tem gente que só em ouvir falar em guardar dinheiro. É difícil guardar dinheiro. Mas peraí, vem cá. Não, tô com pressa, obrigado. E não é à toa, porque muitos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro. O cenário de incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 desestabilizou a vida financeira de muita gente. Não consigo de verdade. Estou trabalhando até nisso, mas não adianta. É uma dificuldade para mim. O que você acha que acontece? Paga todas as contas e quando vê não sobra nada? Exatamente. Aí quando sobra um pouquinho, acho que vou comprar alguma coisa para mim e acabo sobrando nada. Guardar dinheiro não dá de jeito nenhum. Não dá. Não sobra. Não tem nem como. Falta, o negócio é faltar. De jeito nenhum. Nunca não consigo nada. Nada. É muito difícil a realidade do brasileiro. Por que você acha que a gente nunca consegue guardar dinheiro? Tem que pagar as contas, aí quando vê não sobrou? Exatamente, o valor das coisas está muito alto, o salário que é baixo, a gente não consegue fazer nada. Você tenta planejar as contas, planejar o orçamento de alguma forma para fazer sobrar? A gente tenta de alguma forma, né? Mas é muito difícil, muito complicado mesmo. Você consegue guardar dinheiro? Não. Por quê? O que você acha que acontece? Porque as coisas estão muito caras, a comida, tudo aumentou tudo. Quem ganha um salário mínimo dá para guardar dinheiro? Na onde? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa. Não tem como. De maneira nenhuma. E não é porque... Eu acho que além de estar difícil mesmo, eu toda a vida fui assim. Sempre sou gastador, nunca consegui guardar nada não. Nunca teve disciplina para guardar, para poupar? Nunca tive. Minha mãe, meus filhos mesmo reclamam demais disso, mas é que não tem jeito, não tem como. Não aprendi quando era novo e não é agora que eu vou aprender. O que o senhor acha que faz de errado para não conseguir guardar? Vou comprando o que eu gosto, o que eu vejo. Me interessou, eu compro. E aí, de repente, vejo que está faltando dinheiro, acabou. Uma pesquisa realizada no começo do ano e que ouviu 1.500 pessoas mostrou que 56% dos consumidores, ou seja, mais da metade, não consegue guardar dinheiro. E tem mais, 50% tem dificuldade em fazer um planejamento financeiro para organizar todas as contas. A gente fez a pesquisa em janeiro desse ano, janeiro de 2021, e percebeu isso. Mais da metade dos brasileiros, ali de 1.500 pessoas ouvidas, sente muita dificuldade para guardar dinheiro e também para fazer o planejamento financeiro, né, para conseguir manter as contas em dia. Quase um ano aí de pandemia e com tantas incertezas, com tantos gastos extras e tudo mais, isso tem sido um problema mesmo para as pessoas. Fazer uma reserva financeira é realmente um desafio muito grande, até porque a gente precisa considerar que falta muito acesso à educação financeira para a grande maioria da população, né? E esse conhecimento, esses hábitos, eles podem ajudar muito no momento de imprevisibilidade, né? Ninguém prevê perder um emprego, ter um gasto extra com medicamento, alguma coisa assim. Agora, se a gente consegue criar a rotina de guardar um pouquinho todo mês, no final esse valor faz toda a diferença se a gente chega numa situação inesperada.
E para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. Analisar o orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Esse é um bom começo para ter dinheiro sobrando e não mais faltando no final do mês. Você fazer uma organização financeira, organização do seu orçamento doméstico, enxergar mesmo a sua situação, é assim imprescindível para você ter o bem-estar financeiro, né? Você precisa entender quais são os seus custos fixos, com moradia, quais são os custos flexíveis, uma compra de mercado, um delivery, alguma coisa assim. E quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo. Que quando você enxerga isso, você consegue tomar decisões ali para fazer um samba com o seu dinheiro para ele funcionar, para ele durar até o final do mês. E veja a seguir os números da vacinação da Covid no mundo. E ainda, Estados Unidos enfrentam uma das piores ondas de frio e, segundo especialistas, a situação vai se agravar. Vamos conferir agora o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 188 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com pouco mais de 56 milhões de doses. Em seguida, a China com 40 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que tem 16 milhões e meio de doses. Depois vem a Índia, com pouco mais de 9 milhões e meio. E fechando o ranking dos 5+, Israel, que contabiliza pouco mais de 6 milhões e meio de doses aplicadas. Tumultos e confrontos com a polícia foram registrados em novos protestos na Espanha contra a polêmica prisão do rapper Pablo. Em Barcelona foram registrados tumultos com pessoas jogando objetos nos policiais e queimando lixeiras. Protestos violentos também foram registrados em Lérida, cidade natal do músico. O rapper iniciou o cumprimento da pena de 9 meses de prisão por tweets contra a monarquia e as forças de segurança. Olha só como é que ficaram as ruas da cidade. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tem uma nova presidente. A ex-ministra dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, assume o cargo após um escândalo causado por falar mal das mulheres. Ela substitui Yoshiro Mori, que renunciou na semana passada após o escândalo provocado por comentários sexistas. Tenho certeza de que os Jogos vão atrair mais atenção relacionada à igualdade de gênero. A esse respeito, estou determinada a reconquistar a confiança por meio de meus esforços mais completos, realizando reformas rapidamente. Hashimoto assume o posto há apenas 5 meses do evento, que tem cerimônia de abertura programada para 23 de julho e foi adiado no ano passado devido à pandemia da Covid-19. A presidente destacou que as medidas de combate ao coronavírus, que permanece uma ameaça apesar das primeiras vacinas, serão prioridade absoluta. Pouco antes do anúncio, Hashimoto apresentou ao primeiro-ministro Yoshihide Suga sua demissão como ministra do governo, uma das poucas mulheres à frente de uma pasta. Ela será substituída por outra mulher, Tamayo Marukawa, que já havia sido ministra dos Jogos Olímpicos entre 2016 e 2017. Seiko Hashimoto era considerada a grande favorita para substituir Mori, que renunciou depois de afirmar no início do mês que as mulheres falavam muito nas reuniões, algo que considerava irritante. Ministra dos Jogos Olímpicos e da Igualdade de Gêneros desde setembro de 2019, integrante da Câmara Alta do Parlamento desde 1995, Hashimoto também tem uma longa carreira de atleta. Ela disputou 7 Jogos Olímpicos nas décadas de 80 e 90 como patinadora e ciclista. O desafio que a ex-atleta assume agora é gigantesco. A maioria dos japoneses é contra a realização dos Jogos este ano, pelo temor de que o evento provoque uma aceleração da pandemia no país. Veja a seguir os ensinamentos do missionário R.R. Soares. E ainda, prefeito de São Paulo não se afastará do cargo durante tratamento contra novo câncer. O
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, não irá se afastar da Prefeitura de São Paulo durante o tratamento de quimioterapia. Segundo informações divulgadas pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde Covas está internado, ontem o prefeito iniciou um novo tratamento quimioterápico, após exames de imagem detectarem a presença de um nódulo no fígado durante uma reavaliação feita periodicamente. Covas não tinha apresentado sintomas por causa do novo nódulo. O prefeito fará ao menos 4 novas sessões de quimioterapia durante o tratamento. Nas redes sociais, Bruno Covas comentou o novo diagnóstico e disse que vai enfrentá-lo, como sempre, confiante. Sintomas pós-Covid também estão sendo registrados nos olhos. Os médicos recomendam procurar um especialista e fazer um tratamento correto. Quem poderia imaginar que uma miopia pudesse ser desenvolvida após 14 dias de Covid? Pois é o que conta a jornalista Tayara Barbosa, que teve como principal sintoma da doença ardência nos olhos. Quando o teste finalmente deu negativo, a dor nos olhos persistia muito. Como eu voltei para minha rotina, dirigi muito tempo em frente ao computador, eu percebi que eu tive algum comprometimento. Na semana passada eu procurei um oftalmologista que confirmou um grau de miopia nos 2 olhos e também uma inflamação na minha retina no olho esquerdo, que eu estou em tratamento agora. Kátia Giuliani também ficou com algumas sequelas. Ela não teve sintomas e descobriu que teve Covid 2 meses depois e percebeu algumas dificuldades como respirar e um certo esquecimento. Eu tive, a questão do pós-Covid primeiro foi a falta de ar que eu senti, mas a que me incomodou muito e que eu não tinha tido essa consciência que podia ser do pós-Covid, foram lapsos, são lacunas que ficam lapsos de memória do momento. São 14 dias de todo o quadro viral. Mas a Covid tem deixado sequelas em diversas pessoas. Mesmo sendo um vírus que afeta principalmente o sistema respiratório, o médico pneumologista explica que a doença causa um processo infeccioso por todo o corpo. Para todos os casos, quem teve Covid deve ficar atento. Existe um protocolo pós-Covid-19. Na primeira fase da doença, de duplicação, tem remédios específicos. Na fase inflamatória, outros medicamentos. E se o paciente tomar remédio por conta, sem orientação médica, ele pode acabar tendo consequências gravíssimas, inclusive para poder ir parar numa UTI na terceira fase da doença, ou mesmo se escapar da UTI, ter sérias complicações depois da doença, depois da Covid, o que nós chamamos síndrome pós-Covid. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Judas. É um único capítulo e o versículo é o 20. Acompanhe a leitura do versículo. Nós temos que nos edificar a nós mesmos. A gente quer edificar o vizinho. É o Espírito de Deus que vai edificar. Nós podendo dar a mãozinha, vamos dar a mãozinha. Então, sobre a nossa santíssima fé. Por que ela é santíssima? Porque ela veio pela palavra de Deus. A fé normal, todo mundo tem um certo tipo de fé, né? Eu duvido que a Júlia chegou aqui hoje, apertou a cadeira, viu se ela ia cair com você ou não. Mas pode ser que tenha uma cadeira quebrada, né? Eu já vi isso, a pessoa bater assim e desmontou aqui nessa sala mesmo, que chama lá o pessoal, disse, olha que vergonha que se essa pessoa não vier aí ia cair e podia até se machucar. Mas então nós temos que nos edificar na santíssima fé. Veio pela palavra de Deus, é ela mesmo, e diz assim, orando no Espírito Santo. Vamos à primeira pergunta para o missionário responder. E disse que há muitos anos ela luta e insiste para que o irmão aceite a Jesus e pergunta se deve parar de lutar pela salvação dele. Pergunta a Jesus se você deve parar ou se você está lutando com as armas da carne. Às vezes a pessoa está orando sério, mas só a arma da carne. Tem que pegar a revelação da palavra. Eu aprendi esse menino ainda. Eu fui o primeiro na minha casa. Nós éramos 5 irmãos, pai, mãe e 7. Eu dizia, Senhor, eu vim
traga papai, traga mamãe, traga esse. Falava o nome dos seis, porque comigo era 7, né? E todo mundo veio, graças a Deus por isso. E mais uma pergunta para o missionário Soares responder. Como ser curado de problemas como hiperatividade ou ansiedade? Mas isso é tão fácil. Ansiedade, mesmo a Bíblia, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Hiperatividade, você vai se dominar, porque um dos frutos do Espírito Santo no cristão é o domínio próprio. Você vai simplesmente, não, eu vou agora me dominar. Não, mas tem que ter um tratamento. Eu não sou contra tratamento. Os doentes precisam de médico. Jesus disse, os sãos não. Agora, se você já entendeu a palavra, você mesmo com a palavra, você resolve qualquer situação e graças a Deus. E para encerrar a live de hoje, fique com o ensinamento da palavra pelo missionário Soares. A pessoa disse, mas tem que falar em língua todo o tempo? Se ele mandar, bem, orando no Espírito Santo, orando sob inspiração. Você ligado em Deus, orando, você está se edificando. Ligado em Deus, tomando posição, na vida você está se edificando no Espírito Santo, que é Ele que dá a revelação de Deus. E quem fala em língua, fale bastante, que isso faz bem em nome do Senhor Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.